Livro da Sabedoria, Provérbios capítulo 12, versículo 14. Assim está escrito, Provérbios capítulo 12, versículo 14. Cada um se farta de bem pelo fruto daquilo que diz, e o que suas mãos fizerem, isso receberá de volta. Ali está escrito assim: o homem será saciado bem pelo fruto da sua boca, e da obra das suas mãos o homem receberá a recompensa. Os irmãos podem se assentar. Vamos bater um papo. E eu falei lá em casa e vou dizer aqui: o homem nasceu para quê, irmãos? Para que o homem nasceu? O homem nasceu para adorar a Deus. Tá, o homem em si, a matéria, o homem em si. Quero falar hoje o homem e o peso das suas responsabilidades. Eu vou começar dizendo aqui: o homem nasceu para carregar peso. Amém, irmãos? O homem nasceu para carregar peso. Mas este peso que eu estou dizendo, irmãos, a gente já tem pensado aquele. Deixa bem baixo o fundo do psicólogo, por favor. Não é aquele peso lá que você trabalha, quem trabalhou no depósito, nem encher caminhão com pá, não é isso? Se carregar caminhão de areia com pá, caminhão de cimento, não é esse peso. Está falando do significado de peso aqui, irmãos, é as nossas responsabilidades. Então, o peso está sobre o homem de exercer algumas responsabilidades. E nessa noite eu quero falar pelo menos de 4 delas, ou 4 pesos dessas responsabilidades. O primeiro peso dessa responsabilidade, este real compromisso, é adorar e servir a Deus. O primeiro peso é este: adorar e servir a Deus. Todo homem, irmãos, sendo ele, o homem que eu falo agora no sentido genérico, tanto o homem e a mulher, ele tem a obrigação, irmãos, a necessidade e a devoção de adorar e servir a Deus. Adorando e servindo a Deus, automaticamente vai trabalhar para Deus. Para iniciar isso, a gente vai dar um passeio na Bíblia, e quero começar aqui com a história de Adão. Gênesis capítulo 2, versículo 7, é a formação do homem. Deus formou o homem do pó da terra e soprou nele o seu fôlego, e o homem passou a ser o que, irmãos? Alma vivente. O homem passou a ter vida. Então o homem passou a ter vida depois que o Senhor soprou nele o fôlego de vida, soprou em suas narinas. O homem passou então a ser alma vivente. No versículo 15, irmãos, de Gênesis capítulo 2, versículo 15, Deus colocou o homem no jardim do Éden. Éden significa lugar de descanso, lugar de repouso, lugar de delícia. Só que quando Deus colocou o homem no Éden, Deus não colocou o homem para ficar à toa, não, irmãos. Fica aí esperando a hora passar, vê os passarinhos piar, fica aí sem fazer nada. Não, Deus colocou o homem no jardim para trabalhar. Depois que o homem passou a ter vida, recebeu esse espírito, fôlego de vida, ele foi fazer o que, irmãos? Trabalhar. Mesmo no lugar de descanso, no lugar de delícia, no lugar de repouso, Deus colocou o homem para fazer o que? Cultivar e guardar a terra. Ou ali a tradução está dizendo lavrar e guardar. Então o homem estava trabalhando. Então o homem agora está servindo a Deus, adorando a Deus. Deus deu a Adão a responsabilidade de dar nome aos animais. Enquanto Adão faz isso, Adão está também adorando a Deus, porque até aqui nesse momento não havia pecado na raça humana. Então ele está cultivando, ele está lavrando a terra, ele está guardando na terra e também está adorando a Deus. Falando disso, irmãos, que Adão já nasceu trabalhando, e Deus colocou ele no lugar de repouso, de delícia, ele nasceu trabalhando. Então vem o segundo peso. O segundo peso literalmente é o trabalho, irmãos. Trabalho. O homem tem que trabalhar, irmãos. Serviço. Todo homem precisa trabalhar.
Não existe uma classe, irmãos, uma classe que se diz homem que não gosta de trabalhar. O homem tem que trabalhar. Todo homem precisa trabalhar. Porque quando o homem vai trabalhar, ele sustenta a sua vida e a vida de outros à sua volta, a saber, seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua esposa, seus filhos. Então o homem tem que trabalhar para primeiro prover o seu próprio sustento de vida. Homem que não trabalha perece, morre de fome. Preguiçoso morre de fome. Todos que estão à volta deste homem precisa dele para trazer o que, irmão? Sustento. Então o peso do homem tem que carregar, tem que trabalhar. Salmo 128, o versículo 2 diz assim: você comerá do fruto do seu trabalho, você vai ser feliz e tudo irá bem com você. Então, se tudo tem que estar bem, e se a casa tem que ter bom sustento, fartura, felicidade e sucesso, depende do trabalho forçado do homem, trabalho braçal, literalmente trabalho braçal. O homem tem que trabalhar. Queridos, o trabalho também vai dignificar o homem e também é uma forma de prover o seu sustento para ele e a sua família. Agora imagine uma família que o homem, o pai é preguiçoso, aquele homem que acorda 11 horas da manhã, meio-dia, plena segunda-feira, não trabalha 12h36, não trabalha nada, está esperando que o emprego chegue na casa e faz assim, ó. Quem é? É o emprego. É o concurso que saiu, aí vai levantar, vai arrumar para depois. Não existe isso. Homem tem que sair cedo e chegar tarde em casa, porque homem em casa incomoda a esposa. Tem que trabalhar. Homem em casa com as pernas no sofá, sem fazer nada, a esposa lavando, cozinhando, cuidando de menino, arruma a casa, tira teia de aranha, o homem lá sem fazer nada, um mês em casa sem fazer nada, está desempregado, esperando os benefícios do governo, né? E é homem que não trabalha, e a mulher passa a prova, os meninos passam a prova, até o cachorro fica sem ração, porque o homem não trabalha. Então, o trabalho é a forma de prover o sustento para ele mesmo e também para a sua família. Mas tem algo interessante no trabalho. Quando o homem está trabalhando, ele está evoluindo intelectualmente, irmãos, intelectualmente, profissionalmente. Esse homem está investindo no seu próprio conhecimento. Não é aquele homem incomodado, irmãos. O homem está incomodado, só fica 20 anos na empresa fazendo o mesmo serviço, 30 anos na empresa fazendo o mesmo serviço, acomodado no mesmo salário. Não. O homem inteligente, o homem que trabalha, que tem uma esposa boa do seu lado, que tem filhos abençoados do seu lado, ele vai fazer um curso, ele vai fazer um concurso, ele vai aprimorar o seu conhecimento, ele vai investir no seu lado profissional, ou até mesmo trocar de profissão para trazer um salário melhor, tanto para a igreja, como para a sua casa e para a sua família. E queridos, homem em casa está errado. Homem em casa está errado, a não ser que ele esteja de férias. Se ele estiver de férias, e Deus livre e guarde, doente, afastado, é uma coisa, mas em casa, por preguiça, irmãos, porque não gosta de trabalhar, coitado desta irmã, né? Coitado desta irmã. E como aqui, jovem, aqui tem só as minhas filhas, já vou dizer logo: quer ter um futuro bom? Namore e case com alguém que trabalha. Primeira coisa que tem que saber: está trabalhando, está estudando, caso contrário, vai embora, porque não é de Deus. Queridos, estou falando da forma profissional. Agora, no quesito ministerial também na igreja, todos que Deus chamou, nenhum estava à toa dormindo até meio-dia. Não, todos que Deus chamou na Bíblia estavam trabalhando, todos estavam ocupados. Agora percebe, se o homem tem preguiça de trabalhar profissionalmente, se a mente dele não se evolui, se ele não investe na sua capacidade, no seu conhecimento, se ele não trabalha o seu intelecto para evoluir, irmãos, na igreja também vai ser do mesmo jeito. O homem, quando é preguiçoso para trabalhar e vai trabalhar arrastando, obrigado, na igreja também vai ser do mesmo jeito. Porque o trabalho, o homem tem que trabalhar com entusiasmo. Diz: eu vou acordar cedo,
vou trabalhar, e é tão bom chegar em casa, ver a mesa farta, viajar com a família, comprar a roupa que você quer, é muito bom, então isso traz felicidade. Agora, se o homem não vê felicidade no seu resultado de trabalho, na igreja também é do mesmo jeito. Sabe aquele homem que vem para a igreja trabalhar arrastando, irmãos, arrastando, doido que o culto acaba logo? Ele vem porque não tem outro. Aí você olha para a fisionomia dele, você vê que o homem está ali assim, obrigado, né? Está doido querendo que o culto acabe para ir embora, porque o homem não está feliz no que faz, porque não faz com dedicação, não faz com zelo e também não faz com entusiasmo. Queridos, os irmãos percebem que quando Deus chamou Moisés lá no deserto, o que Moisés estava fazendo, irmãos? Moisés estava fazendo o que no seu trabalho? Apacentando as ovelhas do seu. Então Moisés estava trabalhando quando Deus o chamou. Gideão, irmãos, Gideão, livro de Juízes. Gideão, quando Deus apareceu, Gideão falou assim: o Senhor é contigo, varão valoroso. O que Gideão estava fazendo? Ai, meu Deus do céu, ai, os midianitas, 7 anos de sofrimento, está lá esperando. Não, Gideão está fazendo o quê, irmãos? Trabalhando. E que trabalho que ele estava fazendo? É totalmente contrário, exigia mais força, mais estratégia, porque a sua casa, sua família dependia dele. Então, a chamada que Deus fez para Moisés e para Gideão é porque eles estavam trabalhando. Nenhum na Bíblia estava desocupado. Vamos mais, Eliseu, quando Eliseu falou assim: ô Elias, deixe-me servir ao Senhor. Aonde Eliseu estava? Ele estava na 12ª junta de bois, fazendo o quê? Lavrando a terra. Quando ele viu o profeta passar, deixe-me ir contigo. Mas ele estava fazendo o quê, irmãos? Trabalhando. Ele disse: olha, deixa eu matar esses bois, fazer uma festa, dar um tchau para meu pai, eu estou indo. Ele fez isso e foi trabalhar. Davi, irmãos, Davi, quando Deus falou com Samuel: Samuel, desce até a casa de Jessé, porque lá eu tenho um rei para Israel. Quem que Deus falou, irmãos? Qual é o nome? Davi. E aonde Davi estava? No pasto, trabalhando. Davi estava trabalhando. Os discípulos de Jesus, quando Jesus fez a sua primeira aparição e começou a desenvolver o seu ministério, todos os discípulos que Jesus chamou, todos eles estavam trabalhando, a maioria pescadores. Então os irmãos percebem que nenhum texto não tem nenhum homem à toa, nenhum homem esperando o tempo passar, esperando a morte chegar. Não, todos estavam trabalhando. Falando de trabalho, o trabalho deve ter objetivos importantes. Primeiro, ele deve ser feito com alegria, tanto profissionalmente como também na igreja. Homem que não trabalha com alegria, irmãos, meu Deus do céu, não traz resultado, traz problema, e problemas sérios e gravíssimos. Pensa, se alguém que é empresário, pensa que chega aqueles homens que vêm trabalhar meio marrento, chega atrasado, esquece o uniforme, esquece o cartão de ponto, e resmunga com todo mundo, fala mal do patrão para todo mundo, e reclama do ônibus, e você não vê nenhum resultado. Então, quando coloca um desafio para esse homem desenvolver, ele não consegue. A igreja do mesmo jeito. Quando o homem vem com aquele: não sei, pastor, se vai dar certo, eu cheguei aqui, mas eu não sei. É aquele homem, tudo que fala com ele não sabe, porque a mente dele não está trabalhando com alegria. Não dá tempo para pensar, desenvolver um projeto, um trabalho, crescer. Então os irmãos percebem que em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, Paulo diz que nenhum do nosso trabalho será o quê, irmãos? A recompensa vem de quem, irmãos? Vem de Deus. Então, se o lado profissional tem recompensa, que é o salário, na igreja do mesmo jeito. Quanto mais eu dou força, quanto mais eu me esforço aqui na igreja, a recompensa não é salário, a recompensa é do céu. Então vamos continuar trabalhando e trabalhar com toda a força. Eclesiastes capítulo 9, versículo de número 10. E o trabalho também, meus queridos, é uma forma de glorificar a Deus. Irmão, mas como que eu vou glorificar a Deus trabalhando? Olhe para você, olhe para o seu corpo. Olha, você tem capacidade de acordar cedo.
de andar, você consegue movimentar as suas mãos, você está enxergando, olha, você consegue escrever, olha, você consegue acessar um computador, olha, você consegue mexer no celular, você consegue dirigir um carro, olha que interessante, o que é isso? Você pode glorificar a Deus, porque é Deus que dá ao homem capacidade, intelecto, aí por isso você glorifica a Deus. E quando você trabalha e o seu trabalho beneficia alguém, é mais interessante ainda, aí que você glorifica a Deus. Como assim, irmão? Qualquer setor que você trabalha e Deus colocar lá um colega de trabalho que está pensando em suicidar, que está pensando em largar a família, que usa droga, que bebe, e quando chega perto de você, vê que você é um profissional diferente, porque você não é só um profissional, mas você é um servo de Deus que trabalha na casa de Deus. E quando você abre a boca, você não fala uma outra coisa a não ser de Jesus. Aí você fala, nossa, aquele irmão me ganhou no trabalho, esse profissional aqui. Aí quando tem aquela rodinha na hora do almoço esclarecedor, quando você chega, muda assunto. Por quê? Porque você é um servo de Deus que trabalha profissionalmente e também trabalha na igreja. As pessoas te respeitam pelo seu comportamento, pelas suas palavras e pela sua postura. Quem está entendendo isso diz amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então o trabalho é forma de glorificar a Deus. O trabalho também desenvolve a identidade do homem. O trabalho desenvolve a identidade do homem. E eu vou dizer, dar um parênteses aqui, porque os homens de hoje, irmãos, não estou dizendo de vocês não, viu, irmãos? Os homens do mundo hoje, irmãos, está perdendo o que? A sua? Porque os homens querem fazer o trabalho de quem, irmãos? Das mulheres. Os irmãos já sabem aqui, já posso fechar a mensagem aqui agora. Quer fazer o trabalho das mulheres, irmãos. Os homens estão ficando assim meio afeminados, falando muito fino. O pastor disse aqui na pregação, acho até engraçado, né? As calcinhas apertadinhas, né? Apertadinhas, os biquinhos lá e tal, meio pique frouxo, não consegue pegar peso. Esse dia eu vi um rapazinho lá no BH, lá, um rapazinho assim, de menor, um grandão, de 2 metros, né? Aí ele pegou uma caixa de bolo de tomate, sujou a mão, porque tinha um estourado dentro da caixa. Aí eu conversei com a gente, os negócios para assinar, e chegou ele assim, pequeno e choroso. Aí, só um minutinho, o que foi? Caiu aqui um bolo de tomate na minha mão, o que eu vou fazer? Aí eu não vou responder não, porque senão eu vou perder a bênção. Você quer fazer o quê? Eu quero ir embora, liga pra minha mãe, um desse tamanho, fez 5 anos, meu filho, 17 anos. Se fosse na minha época. Fez isso por causa de um tomate, por causa de um esteco de tomate na caixa furada, é só você lavar a mão, meu filho. Aí, cheirinho. Irmãos, porque a sociedade hoje ensina que os homens estão perdendo a sua. Aí a geração que está vindo, olha para esses homens que estão afeminados, irmãos. E não tem aquela, vou dizer aqui a palavra, desculpa a expressão, não tem aquela pegada de homem não, irmãos, postura de homem, irmãos. Vamos ter que ficar com esse negocinho. Não, fala sério, irmãos. Estufar o peito e colocar a sua masculinidade para frente, irmãos. Outro dia no BH da Portugal, chegou um açougueiro, irmão, um negão de 2 metros, guarda-roupão, com testado, tá vendo a gente conversando, chegou com o testado mancando, testado para assinar, o que foi? Aí eu achei que eu deve ter caído de moto, né? Mancando. Pegou atestado de 4 dias, sabe por quê, irmãos? Cabelo cravado, irmãos, na canela, irmãos. Aí a gente olha assim, eu não estou acreditando no negócio desse. Atestado de cabelo cravado, cabelo cravado 4 dias, largou lá e saiu andando. Homem desse tamanho, filho, meu Deus do céu. O que está acontecendo com esses homens? Meu Jesus do céu. E na igreja está do mesmo jeito, irmãos. Homem que dá muita justificativa, irmãos. É aquela frase, quem quer faz e dá um jeito, não é isso, irmãos? Não aceita desculpa. Homem trabalha, irmãos, doente, com a unha quebrada, cabelo cravado, com dor de barriga, com dor de cabeça. Ele tem que trabalhar, irmãos, porque as pessoas precisam da sua responsabilidade. Queridos, e o terceiro peso de responsabilidade é a questão da família. O homem tem que casar, irmãos. Todos aqui são casados, né? O homem tem que casar. Vai chegar o momento de maturidade, ele tem que casar. Provérbios capítulo 18, versículo 22, lá diz que quem encontra uma esposa
achou bem e alcançou a bênção do Senhor. Homem tem que casar. O que Deus disse? Não é bom que o homem esteja só. Gênesis capítulo 2, versículo 18. O homem tem que casar, irmãos. O homem tem que casar. E a esposa que esse homem encontrar está em Provérbios capítulo de número 19, versículo 14. Que a esposa sensata, aquela esposa sensível, aquela esposa inteligente, obediente, vem do Senhor, irmãos. Então o homem tem que casar. O homem tem que procurar uma esposa e tem que casar. E a esposa que ele procurar tem que vir do Senhor, irmãos. Isso está querendo dizer, irmãos, que o casamento na vida de um homem e também da sociedade, irmãos, vai valorizar a importância da família, irmãos. O que é um homem sem a esposa, irmãos, sem a mulher? O que é de um filho sem seus pais? O que é de uma sociedade sem a família? O que é uma igreja sem a família, irmãos? Perceba que o homem está em primeiro lugar, irmãos. Eu estou dizendo assim, primeiro lugar no sentido de que ele é o fator mais importante de achar uma esposa e constituir família. Por isso que Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Por quê? Isso vai valorizar a importância da família e as suas conexões. Quais são as conexões, irmãos? É a sogra, é o sogro, é os cunhados, é os parentes, é a igreja, é os filhos, é os primos. Perceba que vai abrindo um leque, irmãos, na família a partir de um casamento. E essa esposa que esse homem achar, irmãos, ela tem que ser o quê, irmãos? Em primeiro lugar, prudente, uma esposa prudente, uma esposa mentora, que sabe cuidar do marido, dos filhos, que governe bem a casa, que respeite o seu marido, que é, a terceiro lugar aqui, intercessora, que é a mulher que intercede para o marido, não é aquela que fala assim, é um marido maldito, homem ordinário. Não, é uma esposa intercessora. E este homem, irmãos, como marido, ele deve fazer o que Paulo diz em Efésios capítulo 5, versículo 25, ele deve amar a sua esposa. Então vamos lá, ele deve achar uma esposa, e quando ele acha, ele achou bem, essa esposa deve ser sensata, porque ela vem do Senhor, e ele deve amar essa esposa, irmãos, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Olha a comparação que Paulo faz concernente ao marido com a sua esposa. Está comparando com o sacrifício e com a entrega e com o amor incomparável de Cristo pela sua igreja. Então, homens, é muita responsabilidade. Então, se você casou com esta mulher, vai até o fim. É o peso da responsabilidade, até que a morte o separe, né? Queridos, o homem deve também, depois que esse homem casar e amar bem e amar a sua esposa, ele não deve tratar esta mulher mal, irmãos. Eu vou dizer algumas coisas aqui, porque tem homens que têm vergonha da esposa, tem vergonha de sair com a esposa para casa dos parentes, tem vergonha de sair com a esposa para outros lugares, tem vergonha da esposa da igreja, tem vergonha da esposa andar na rua. A esposa vai 500 metros na frente, ele vai 1 quilômetro atrás, não se conversa. Aí talvez ninguém sabe quem que é essa esposa. Ah, é ela, eu não sabia. Que homem tem vergonha, irmãos. Homem tem vergonha de mostrar a esposa, de apresentar a esposa, de andar lado a lado com a esposa. E se fazer isso, irmãos, está errado. Porque Paulo diz que deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Tem homem que tem vergonha da esposa, não cuida da esposa, não investe na esposa, tem repulsa física com a esposa, não dá valor à esposa, não dá atenção à esposa, não tira um momento com a esposa, não faz nada com a esposa, e quer que Deus faz o quê? Quer que Deus abra o céu e abençoa. Deus é justo, irmãos. Aí você vê algumas esposas na igreja, algumas mulheres na igreja, cabisbaixa, doente, com complexo de inferioridade, doente mentalmente, e doente mentalmente, consequentemente, doente fisicamente. Por quê, irmãos? A maioria das vezes, vou ser sincero aqui, irmãos,
A maioria das vezes, eu vou exagerar, 90% é culpa dos homens. Sabia disso, irmãos? 90% da doença mental e física da mulher é culpa dos homens, porque ele não dá atenção, não investe o necessário de entregar sua própria vida no lugar dela. Então, quando o homem é egoísta e pensa em si mesmo e trata a esposa como uma empregada, como uma obrigada, trata a mulher como se fosse qualquer pessoa, só para lavar a roupa, para fazer comida, deixar a casa pronta. Quando o homem tem esta visão, irmãos, arcaica, ele está errado de acordo com a palavra. E essas coisas não se fala muito, né, irmãos? Mas aqui nós não tem medo de falar nada, aqui tem que falar a verdade, não é isso, irmãos? Então, se o homem trata a esposa com amargura e com repulsa física, ele está errado. E outra coisa, tem homem que fala mal da esposa para outros. Homem que desabafa suas coisas em casa com outras mulheres, com a amiga do serviço, com a irmãzinha da igreja, e vice-versa. Tem alguma coisa errada nesse casamento, precisa de reaver logo esse conceito. E este homem, como peso de responsabilidade, deve tomar sua postura correta e tratar bem esta mulher, porque esta mulher está sobre a sua responsabilidade, irmãos. A nossa esposa está sobre a nossa responsabilidade. Colossenses capítulo 3, versículo 19. Amar a esposa, Paulo diz aos Colossenses, amar a esposa e não tratar ela com raiz de amargura. Então, quando a mulher chega, irmãos, a mulher muda de personalidade, às vezes, por causa da questão hormonal, né? As fases da lua, né? As 4 fases da lua e as 4 fases da mulher no mês, né, irmãos? Então, tem que saber que o dia que a lua está cheia, né? Para você identificar. Olha para o céu lá e olha direitinho e vê como é que ela está. Mas, não pode trazer uma raiz de amargura para a esposa, irmãos. Se a esposa chega no trabalho lá chorando à toa, aí a colega pergunta: o que foi? Nada. Chega na igreja, aquela sofrida, irmãos, fadigada, cuidando dos filhos, e não tem reconhecimento do marido, não tem reconhecimento dos filhos, não tem nada. Chega na igreja e pergunta: o que foi, irmã? Nada. Ela começa a desmanchar. Essa mulher está sofrendo há muito tempo. É culpa do marido. Queridos, pois que vem a esposa, o homem deve tratar a sua esposa, consequentemente também vem o que, irmãos? Os filhos. Agora pensa, se este homem já está falhando em tratar a esposa, como que vai ser esses filhos, irmãos? Os filhos vão crescer nesse ambiente e está vendo que o marido, o pai, não trata bem a esposa, trata a esposa com leviandade, não respeita a esposa, não ama a esposa, não investe na esposa, não se preocupa com as emoções da esposa. Efésios capítulo 6, versículo número 4. Este pai não pode tratar ou maltratar mal, ou tratar mal os seus filhos, mas ele deve fazer o que com os seus filhos? Admoestar eles com toda disciplina. Então, irmãos, aquele homem que chega em casa não faz nada, irmãos. Aí a esposa está sobrecarregada, o filho aprontou na escola, o filho aprontou na faculdade, o filho está com problema em casa, fala, mas o marido não está nem aí, irmãos. Agora pensa aqui, homens. Homens, pensa aqui, a mulher tem as 4 fases do mês, irmãos, 4 fases da lua. Filho para cuidar, irmãos, menino doente, e dá banho em menino, e leva menino na escola, e leva menino no médico, e lava a casa, e lava a roupa, e arruma isso, e arruma aquilo. Aí, problema de casa para resolver. Quando chega para desenvolver isso para o marido não quer saber de papo. Quer saber se ela está bem, se o menino está doente, se não está. Entra e sai como se fosse ninguém dentro de casa. E eu pergunto, irmãos, um lar desse vai ser abençoado, homem? Não. Irmão, olha aqui para mim, você pode estar cansado, irmão, estressado com tanta coisa, mas se essa mulher falar com você certas coisas que está acontecendo em casa, para tudo que você está fazendo e dá atenção, porque os filhos estão observando. Então o pai, o homem, viu o homem precisa ensinar os seus filhos e direcionar os seus filhos no caminho de Deus. E o mundo que eu digo aqui é o mundo profissional. É falar, eu mostrar ele no caminho certo, filho, não vai para este caminho, cuidado com as amizades, faz este curso, investe nisso. É o pai que dá a direção.
Porque o pai é o valente e os seus filhos é a flecha, que ele vai direcionar os seus filhos no alvo certo. E é muito bom, irmãos. Eu vejo aqui, eu vou pegar aqui o pastor Jonas e o meu Deus do céu, o Jonathan. Me dá licença para pegar esse exemplo. Olha que maravilha, irmãos. Um filho e um pai estudou junto, e os dois advogados trabalham junto. E eu vou dizer uma coisa, que um dia eu fui na casa do pastor, achei interessante, me chegou e deu um beijo no pastor, deu um beijo no pastor, dessa idade, achei aqui interessante. Cheguei em casa, comentei. Olha que interessante, não é isso? Dá um beijo na mão, dá um beijo na testa do pai, dá um beijo no rosto do pai, que maravilha, e trabalha junto. Isso é o que, irmãos? É um direcionamento, irmãos. É o pai, o valente, o guerreiro, que pega a flecha e dirige o filho, vai nessa direção. E quão honroso é, irmãos, um pai sentar no banco da igreja e ver seu filho aqui na frente, glorificando a Deus, exaltando a Deus. E quando chega na escola, a professora fala assim: ó, seu filho é uma bênção. O pai tem aquele privilégio de ir na faculdade, ver o filho se formar, o filho crescer intelectualmente, o filho comprar sua casa, comprar seu carro, adquirir uma formação acadêmica. Que maravilha, irmãos! Mas isso só será possível quando o homem organizar bem sua casa, sua vida profissional, sua vida emocional e tratar bem a sua esposa. Tudo é uma hierarquia. Salmo 128, a parte B diz assim: seus filhos serão como rebentos de oliveira. Nós, que filhos fortes, filho que tem estrutura, filho que tem raiz, que nenhuma oferenda deste mundo abala, porque ele tem referência de pai, tem referência de mãe. Que maravilha isso! E para finalizar, irmãos, o quarto peso que o homem carrega ele deve cuidar das suas emoções. Quem diz que o homem não chora, irmãos? Chora não, rapaz, que você é homem. É assim que a gente fala, irmãos? Quem foi criado assim? Quantas horas, hein? Quem foi criado assim? Homem não chora. Aí eu pergunto para os irmãos: é verdade mesmo que o homem não chora? Homem não é feito de bronze, irmãos, de pau, de ferro, de aço. Aço 1045, aço 1058, aço rígido. Não, irmãos. Homem é carne e osso, irmãos. Homem tem sentimento e emoções. O sentimento do homem são os complexos. E os complexos são mais intensos do que as emoções, irmãos. Porque a emoção vai expressar no corpo a reação fisiológica. Mas as emoções que estão aqui dentro, irmãos. O sentimento, melhor dizendo, que está no coração, que está na mente. O homem chora assim. Então você que é a esposa que está aqui, sabe que o seu marido é fraco emocionalmente. Mas nós, como homem, a gente dá, né? Dá um de super-herói, põe o peito, é tudo, e ele não demonstra fraqueza para a esposa e para os filhos. Mas, no fundo, você sabe que tem hora que nós temos os complexos mais difíceis da vida. Mas a nossa postura como homem, como guerreiro da casa e como a família, você sabe que você enfrenta experiência, e algumas experiências são mais pesadas, que a gente não aguenta suportar, irmãos. Mas sabe o que alivia? Fora a oração que a gente faz, irmãos, é o homem conversar com o outro, irmãos. O homem tem que ter amigo. O homem tem que dividir as suas experiências, compartilhar as suas memórias, porque tem memória na minha vida do homem também, que ele começa a lembrar, que ele chora, que dá uma recaída emocionalmente. Porque tem dia, você pode ser durão que for, irmãos. Qualquer um de nós aqui, você que está assistindo esse vídeo, pode ser durão que for, pode ser forte que for, mas vai chegar um dia que você não quer nem sair da cama. Você não quer ir trabalhar, você não quer ir para a igreja. Mas quando você olha para o seu peso, você olha para a sua responsabilidade, que tem uma igreja te esperando, que a sua esposa está te esperando, que as contas estão te esperando, que os seus filhos estão te esperando, você tem que arrumar força de onde não tem. Aí você deve falar o seu sentimento, compartilhar o seu sentimento com o outro, desabafar com amigos,
Tem homem aqui que tem amigo? Amigo, que é mais do que irmão, que vai nos ajudar nas horas mais difíceis da vida, irmãos. Quem aqui nunca precisou de um amigo para te dar um conselho, irmãos? Um conselho emocional, um conselho profissional, um conselho financeiro, um conselho familiar. Quem nunca precisou? Porque um homem não sabe tudo. Você não é a bola da vez, você não é o cara. Não, você é carne e osso, com sentimentos e emoções. Então, as causas mais diversas na vida do homem, ele precisa de falar e compartilhar. O homem pode ficar triste. Homem sem dinheiro fica triste. Não vai chorar, mas fica triste. Homem pode ficar feliz com a boa notícia, o nascimento de um filho, a compra de um carro, a compra de uma casa. O homem fica feliz com várias coisas. O homem pode também ter decepção na vida, pode ter uma decepção de um empreendimento financeiro, pode ter decepção na igreja, pode ter decepção em casa. O homem está sujeito a isso, mas você não é de ferro. E nós temos um Deus também, o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas, intercede por nós. Queridos, o homem tem as suas emoções, as suas reações fisiológicas, os seus estímulos, as suas expressões corporais, que são comandadas pelo cérebro. Aí quando chega o irmão na igreja aqui, irmãos, meio choroso, pastor, aí ele começa a falar fino, porque a voz vai afinar, porque eu tenho que chorar. O pastor não vai ser cruel. Rapaz, desse mês, rapaz, você é homem, para com essa moleza. O pastor vai fazer isso? É aquele programa, né? Não é igual programa, fala que eu te escuto. Você está precisando de quê, irmão? Porque um homem que não pede conselho, irmãos, um homem que não tem amigo, ele cai na sua própria fraqueza, que ele não está lidando para enfrentar, não está tendo sabedoria para enfrentar. E para encerrar, irmãos, para encerrar, depois que você entendeu isso, esses 4 pesos de responsabilidade, eu encerro falando de um homem que também teve um peso de responsabilidade, vários pesos de responsabilidade, difícil. Um homem chamado Jesus, que veio em carne, sangue e osso, dotado com os mesmos sentimentos, com as mesmas emoções. Esse homem chamado Jesus veio trabalhar. Ele disse: meu pai trabalha até agora e eu também. Esse homem chamado Jesus, eu trabalho até agora, meu pai até agora trabalha também, é João capítulo 5, versículo 17. Esse homem chamado Jesus carregou um peso, responsabilidade social, responsabilidade cerimonial, responsabilidade com o seu ministério. E o mais pesado de todos, ele assumiu uma responsabilidade, um peso que não era dele. Era meu, era seu, era nosso. Que peso é esse, irmão? É o peso do pecado. O meu pecado, o nosso pecado, as mazelas, as prisões do pecado. Segundo o médico, por nome de Zugibe, ele disse que Jesus carregou somente a cruz da parte horizontal, porque a parte vertical já ficava fixa lá no lugar da caveira. Só aquela parte horizontal pesava 22 quilos. Agora imagina um homem que foi açoitado, apanhou a noite inteira, está perdendo sangue, carregando a madeira de 22 quilos. Mas o peso aqui, irmãos, o mais interessante aqui não é a madeira de 22 quilos, a parte horizontal. O mais terrível aqui, irmãos, é o meu pecado, é o peso da minha culpa que estava sobre ele. É o nosso pecado que estava sobre ele. É a nossa condenação que estava sobre ele. É a nossa zombaria. É o nosso aprisionamento. Mas esse homem chamado Jesus assumiu um peso de responsabilidade que não era seu. E veio e suportou tudo até o fim, sem desfalecer, sem perder sua força, sem perder o seu alvo, sem perder o seu foco e sem perder o seu objetivo.
E no final, a morte não pôde deter este homem, porque no terceiro dia ele ressuscitou e vivo está para a glória de Deus. Aleluia! E esse homem chamado Jesus, que carregou o peso do pecado, que carregou a cruz, esse homem que fez parte da história, que libertou o homem do pecado, é o mesmo que vai vir arrebatar a sua igreja. E o lugar para onde eu vou, o lugar para onde você vai, não tem mais noite, não tem mais dia, não tem mais choro, não tem mais pranto, não tem mais dor, não tem mais perda, não tem mais sofrimento, porque o homem chamado Jesus vai voltar em glória para nos levar e para estar sempre com Ele na eternidade. Aleluia! Fica de pé no seu lugar. Vai chegar o dia que você não vai mais precisar de labutar, meu irmão. Acabou o peso. E o peso que você vai carregar para a eternidade, para o resto da vida, é o peso de glória. Oh, glória. É a coroa da vida eterna. Oh, glória. Oh, glória a Deus. Quero fazer uma oração com você nessa noite. Eu quero que você chamasse, os homens viessem aqui à frente, e vamos fazer um ato profético. Eu sei que o pastor ungisse a cabeça desses homens, a mente, e é aí que saem os projetos, e é aí que saem os sonhos, os objetivos. E homens, nós vamos crescer em nome de Jesus.